Gente, eu não vou conseguir me fazer presente essa noite, mas estou gravando esse vídeo como se fosse uma explicação, só que eu não estou ausente. Eu ganhei esse livro do cara em que eu entrevistei, que fala sobre a história do rádio em Santa Catarina. Então eu vou aprofundar um pouco mais a minha explicação em cima desse livro. Tá. Ele contém bastante relatos e depoimentos dos personagens que foram fundamentais para a história do rádio. Desde aqueles que criaram os primeiros rádios, ou aqueles que ajudaram a desenvolver o rádio em Santa Catarina. Tá, então todo mundo sabe que o rádio começou a partir da descoberta do padre Lendel de Moura. Quando ele fez essa descoberta, ele acabou assustando um pouco a comunidade, tanto religiosa quanto a elite. E a rádio mesmo teve o seu início no Brasil em setembro de 1922. No começo ela era uma rádio sem objetivos comerciais. Ela transmitia apenas algumas músicas e informações da época. Elas procuravam transmitir desde do popular, o básico, até o clássico, para que todas as classes sociais da época pudessem compreender o que a rádio queria transmitir. Aos poucos a programação ela foi mudando e se adaptando por causa da ditadura militar. E no lugar das músicas, então, as pessoas da época procuraram trazer locutores com uma boa voz, com programas mais esportivos e policiais e de informação. Só que, logo depois que eles resolveram mudar um pouco a programação, chegou o sucesso da Jovem Guarda e trouxe de volta a música como auge para o rádio, com grandes nomes como Renato e seus Blue Caps, Demétrios e Sérgio Murilo e o grande Roberto Carlos. Eles foram fazendo com que o sistema de apresentação ele mudasse, surgindo de novo os programas musicais, mas não abandonando o lado informativo. Houve também nessa época, como era a ditadura militar, muitas músicas eram censuradas, então assim, era pouco conteúdo musical, mas com bastante informação ainda. Logo depois que aconteceu a censura das músicas, surgiu as FMs. Quando as FMs surgiram, as rádios AM foram perdendo espaço para as FMs, porque elas transmitiam mais música numa questão de, digamos, para mais lugares do que a AM transmitia mais para a comunidade. E a rádio FM ela já transmitia mais para a região. E assim, enquanto a FM já estava no conteúdo mais de entretenimento, a AM ainda estava na questão das rádios novela, daquela coisa mais, alguma coisa assim mais não tão sofisticada e que não chamava tanta atenção quanto as rádios FM. Em Santa Catarina também, então, o ponto de partida da rádio começou em Blumenau. E a partir daí de Blumenau foram surgindo muitas outras rádios. Então as primeiras rádios surgiram em Blumenau, Joinville, Itajaí e Florianópolis. A era do rádio começou a surgir também em Santa Catarina lá pela década de 20. Daí tem alguns nomes aqui, esse livro aqui ele apresenta alguns nomes, na verdade, como o de João Medeiros, que era de Blumenau, Wolfgang Brosing, de Joinville, Adolfo de Oliveira, de Itajaí, Ivo Vieira, de Florianópolis e Albinhos Ganzella, de
de Joaçaba. Esses nomes ficaram conhecidos pelas suas pesquisas e o desenvolvimento em todas as etapas das rádios. Então, eles foram os pioneiros da rádio em Santa Catarina. Então, é bem por isso que a Serra e o meio oeste catarinense, eles se destacam das outras regiões de Santa Catarina por causa disso. Porque a concentração de que quando surgiu, as pessoas que foram pioneiras, elas estão concentradas nesse meio, da Serra e do meio oeste catarinense. Daí, aqui nesse livro também contém algumas FMs e algumas AMs, que eram as principais rádios daquela época. Então, as FMs e AMs, muitas ainda existem, com outros nomes e com novas mudanças, né, na verdade. Então, entre as FMs, ainda existe a 96 FM e a atual FM de Concórdia, a 101 FM de Lages, que antigamente ela era chamada de Antiga Verdes Campos. Tem a Band FM de Joaçaba e de Lages e a Jovem Pansat de Joaçaba. Tem a Caçador FM, que foi a primeira rádio a funcionar 24 horas. Tem a Nevasca de São Joaquim, a Movimento de Curitibanos, a Hits de Lages e a UDESC, que também é de Lages. A Tropical FM, que é de Três Itilhas. E entre as AMs, tem a Aliança e a Rural de Concórdia, a Alvorada de Santa Cecília, a Barriga Verde e a Capinzal AM, que foi quem me cedeu uma entrevista contando a história da rádio, que são aqui de Capinzal. Tem a Belos Montes e a Seara, que é de Seara. Tem a Caçanjurê de Caçador, a Catarinense AM, que é de Joaçaba, a Nova Líder, que é de Erval, e a Cultura AM de Campos Novos. Assim, depois que eu li esse livro e eu conversei com o diretor da Rádio Capinzal, eu pude perceber que assim, a rádio AM, tanto naquela época quanto agora, ela é destinada mais para o ouvinte da comunidade, porque ela não atinge um longo campo, digamos assim. E já a FM, ela já tem um conteúdo ela abrange mais coisas além da comunidade. Então ela é acessível para todo mundo. Não que a AM não seja, mas a AM ela é mais específica, digamos assim, para a comunidade. Daí, no vídeo que vocês assistiram, ele fala sobre a cartucheira. A cartucheira seria basicamente isso aqui. Essa aqui é uma fita, provavelmente deve ter um spot gravado aqui, mas como os aparelhos não funcionam mais, a gente não tem acesso a isso. Basicamente, para apresentar o spot, como ele diz no vídeo, que eles faziam ao vivo, mas os jingles e coisas, eles colocavam a fita em si aqui dentro. Deixa eu tentar agora. Eles colocavam a fita aqui dentro. E daí, desses 3 botões, eles faziam o comando de como dar o pause, colocar para tocar, parar. Seria basicamente isso que produzia os spots e os jingles. Ele vai explicar, já deve ter explicado melhor no vídeo, e ele cedeu para mim essas fitas e esse aparelho, que é um aparelho antigo. Tem algumas fotos também que eles devem mostrar para vocês. E tem também esse aqui. Na verdade, esse é um rolo que ele me explicou assim, que aqui tem gravado digamos, todo um programa de rádio aqui. Aí quando esse programa não era ao vivo, eles tinham a aparelhagem, aí eles colocavam
esse rolo no aparelho, um aparelho bem antigo, isso também tem nas fotos, e daí era esse aparelho que fazia rodar o programa. Essa fita aqui não é desconhecida, é a mesma fita, essa fita plástica que é a mesma que vai nas fitas, que a gente escutava até 6, 7 anos atrás, eu creio. Então seria basicamente isso. A minha experiência foi bem boa na questão de conhecer a rádio. Eu conheci todos os aparelhos antigos que eles têm. Infelizmente eu não pude trazer todos, mas assim, os mais acessíveis que eles conseguiram me ceder são esses aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a questão do rádio aqui em Capinzal. E seria isso.